Conselheiros, Sra. Secretária de Estado, Sr. Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Dr. Alcides Gama, Administrador da Imprensa Nacional Casa da Moeda Sociedade Anónima, Sr. Presidente do Conselho Editorial da Coleção Comunidades Portuguesas, Sr. Presidente do Júri do Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro, Senhoras e Senhores. Bem-vindos à Imprensa Nacional, neste espaço que é a nossa casa desde a fundação. Primeiro, o Palácio Quinhentista de Dom Fernando Soares de Noronha, no sítio da Cotovia. Foi pouco afetado pelo terremoto de 1755 e também por isso apto para receber a imprensa régia. Depois, a partir de 1895, numa obra concluída em 1913, o edifício onde estamos hoje e que corresponde ao estado da arte para um edifício industrial na viragem do século. A Imprensa Nacional cumpriu em 2018 2 séculos e meio de atividade. Um percurso iniciado em 1768, o estabelecimento da imprensa régia, que passa com o liberalismo, em 1883, a designar-se Imprensa Nacional, herdeira de uma ampla experiência editorial e de um vastíssimo catálogo. A preservação e divulgação da memória e do património comuns da cultura portuguesa constitui a missão de que está investida a Imprensa Nacional, hoje a chancela editorial da INCM. A renovação aliada à memória. A par de obras e autores consagrados, de temas e coleções tradicionais, surgem novos autores e inauguram-se coleções que conferem à linha editorial da editora pública o timbre que a mantém em consonância com a contemporaneidade. A Imprensa Nacional não concorre com as editoras privadas. Tem antes um papel supletivo. A editora pública assegura que textos fundamentais para a língua e cultura portuguesas estão disponíveis nas melhores edições, mesmo quando não é economicamente viável a sua publicação. A face mais visível, em termos editoriais, da atuação da Imprensa Nacional é precisamente o seu plano editorial, que todos os anos assegura a edição de 60 a 80 títulos. Claro que a Imprensa Nacional desenvolve ainda um expressivo trabalho de promoção da língua portuguesa, especialmente orientado para os países que têm o português como língua oficial. Temos prémios literários em Portugal, naturalmente, o Prémio Vasco Graça Moura, em Moçambique, o Prémio Janeiro Lisboa, em Cabo Verde, o Prémio Jornal de França, e em breve teremos também prémios literários em Angola e em São Tomé. Por último, e não menos importante, o Prémio Ferreira de Castro, pensado para as comunidades portuguesas, e que hoje também nos traz a esta quase centenária Biblioteca da Imprensa Nacional, que foi inaugurada em 1923. O Prémio Ferreira de Castro resulta de uma relevante parceria entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Imprensa Nacional Casa da Moeda S.A., que criou não apenas o prémio, mas um espaço editorial amplo para a literatura, para o ensaio, para a biografia e para o que mais houver. Esta coleção, Comunidades Portuguesas, integrada no catálogo da editora pública, foi pensada para circular por todo o universo da língua portuguesa e por todos os que se interessam pela língua e cultura portuguesa em qualquer parte do mundo. Por isso, a importância da dimensão digital. Todos os títulos que integram a coleção, exceto os livros vencedores do Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro, têm uma edição digital e de descarga gratuita, que pode ser descarregada em www.imprensanacional.pt. Os livros vencedores do Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro têm, ou vão ter, uma edição digital paga que estará à venda nas principais plataformas internacionais de venda de livros digitais, o Kindle, o Kobo, a Apple, a Google Books, a Fnac, etc. Alguns dos títulos, como podem ver, têm também existência física e são belíssimos do ponto de vista do seu design, da autoria do designer João Campos. A coleção Comunidades Portuguesas é, pois, um projeto de excelente qualidade editorial e programada de forma totalmente independente. Isto é muito importante de se referir. É uma coleção programada de forma totalmente independente por um conselho editorial de mérito indiscutível, que é presidido pelo embaixador Luís Filipe Castro Mendes e que integra o professor Dr. Ivo Castro, a professora doutora Margarida Calafate Ribeiro e o professor Dr. Onésimo Titone de Almeida. Desde já, e em nome da editora pública, agradeço a disponibilidade, o empenho e a qualidade que acrescentam ao catálogo da Imprensa Nacional. Também para o júri responsável pela escolha de 3 edições dos prémios Imprensa Nacional Ferreira de Castro, a vencedora da 3ª edição, Alexandra Barreiros, uma portuguesa a viver na Suíça, foi anunciada há poucos dias, o professor Dr. Carlos Reis, que preside, a professora doutora Fátima Meirinho e a doutora Paula Mendes. Um agradecimento pela dedicação, pelo profissionalismo
e pelo sentido editorial na leitura, análise e seleção de quase 140 candidaturas ao longo destes 3 anos. Por fim, agradecemos a confiança do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Sentimos sempre da parte da equipa do projeto, mas também dos seus mais altos responsáveis, o empenho, o profissionalismo e o apoio solidário. Afinal, tudo o que se deseja de um verdadeiro parceiro. Muito obrigado. Vai agora falar o Sr. Embaixador Luís Filipe de Castro Mendes, Presidente do Conselho Editorial da coleção Comunidades Portuguesas. Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Senhor Administrador e Senhor Diretor da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Senhor Presidente do Júri do Prémio Ferreira de Castro, Senhor Presidente do Instituto de Camões, caros colegas do Conselho Editorial da coleção Comunidades Portuguesas, minhas senhoras e meus senhores. Os protocolos firmados entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que instituíram primeiro o Prémio Literário Ferreira de Castro para os autores das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e logo depois a coleção Comunidades Portuguesas, onde pretendemos publicar a edição em papel e a edição digital, estudos, memórias, testemunhos e produções literárias relativos a todos os portugueses que vivem, trabalham e criam fora do nosso país. Estes 2 projetos representam um compromisso comum de valorizar a cultura e de dar maior visibilidade às nossas comunidades lá fora. O cruzamento de culturas que dia a dia esses nossos compatriotas realizam com as sociedades de acolhimento em que se inserem mostra bem a sua valorização na criação destas culturas híbridas, que são as culturas que resultam das migrações. Atrevo-me a dizer que todas as grandes culturas são híbridas e tanto maiores serão quanto reconhecerem com orgulho a pluralidade que são feitas e recusarem o solipsismo identitário que só nos limita e destrói. As migrações portuguesas deram-nos esta visão cosmopolita do mundo que devemos defender, promover e preservar, porque uma identidade só vive no encontro e no diálogo com as outras identidades. É com o objetivo de reconhecer e valorizar culturalmente as nossas comunidades que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, tem orientado a sua ação. E é neste âmbito que surge a coleção Comunidades Portuguesas, de que podemos ver aqui algumas realizações, como o premiado livro de poemas que hoje aqui lançamos, de Mónica Auer, antes ontem que amanhã, bem como os anteriores galardoados com o Prémio Ferreira de Castro, o livro de poemas Não Viajarei por Nenhuma Espanha, do malogrado e saudoso Marcos Vinícius Queiroga, e o romance Uma Casa no Mundo, de Irene Marques. Apresentamos também o livro de poesia Cânticos sobre uma Gota de Água, de Eduardo Betancourt Pinto. Em versão digital e acessível assim à consulta de todos, apresentamos um interessante romanceiro português do Canadá, organizado por Manuel da Costa Fontes, onde podemos ver as curiosas variantes que a migração veio trazer aos nossos romances populares. Ainda em edição digital, 2 livros de memórias que constituem testemunhos importantes da experiência migrante dos homens e mulheres que viveram essa aventura. Os livros No Fio da Vida, uma odisseia açor-americana, de Francisco Cota Fagundes, e A Porta Aberta, de Laurinda Andrade. Projetamos no próximo ano continuar esta coleção e enriquecer este acervo, com o valioso contributo dos membros do Conselho Editorial, que tenho o gosto e a honra de coordenar, professor Ivo de Castro pela Imprensa Nacional, professor Onésimo Teotónio de Almeida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, professora Maria Calafate Ribeiro pelo Camões, também Ministério dos Negócios Estrangeiros, tudo sempre com o indefetível apoio da Sra. Secretária de Estado, doutora Berta Nunes, do Diretor da Imprensa Nacional, Dr. Duarte Azinheira, e das nossas abelhas mestras, Tânia Pinto Ribeiro e Catarina Paiva. Senhoras e senhores, o professor Augusto Santos Silva, na sua qualidade de académico, há muito chamou a atenção para o papel importante que a nossa realidade migratória tem representado na evolução da sociedade portuguesa. Em particular, no papel que a nossa força de trabalho espalhada pela Europa desempenhou a nível profundo e popular na nossa integração europeia. A atenção intelectual e política do Sr. Ministro a esta problemática e ao dedicado empenhamento e ativismo da Sra. Secretária de Estado, doutora Berta Nunes,
Devemos esta visão e esta ação que empreendemos em prol de um maior reconhecimento das realidades culturais híbridas, ricas e diversas que as diferentes comunidades portuguesas espalhadas no estrangeiro souberam construir e tecer, enriquecendo assim a pluralidade do mundo. E termino da melhor maneira com uma citação de Monica Auer. Respiro um certo estrangeirismo que há dentro de mim. Quanto mais respirarmos todos os estrangeirismos que há dentro de nós, mais nos encaminharemos para uma sociedade justa e convivente. Muito obrigado. Toma agora da palavra a senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, doutora Berta Nunes. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre o Prémio Ferreira de Castro e sobre a autora que hoje aqui é premiada, Monica Auer, que nasceu e viveu numa terra que eu também durante vários anos vivi e conheço. Começando por dizer que o Prémio Ferreira de Castro, e cito aquilo que está escrito pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, e está também no protocolo, pretende reforçar os vínculos de pertença à língua e cultura portuguesa, bem como estimular a participação dos portugueses residentes no estrangeiro e lusodescendentes, prestando assim às comunidades portuguesas dispersas pelo mundo o justo reconhecimento pelas atividades que desenvolvem nos seus países de acolhimento. É isso mesmo que nós pretendemos valorizar o trabalho de pessoas dentro da comunidade portuguesa na área da escrita, seja a ficção, seja a poesia. Como já foi dito, vamos aqui hoje entregar o prémio da segunda edição, já temos uma premiada e 2 menções honrosas na terceira edição, e a premiada da segunda edição é a Mónica Vieira Auer, que está aqui e que irão conhecer, que é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e que em setembro de 92 passou a viver na Alemanha, onde lecionou em várias universidades e desde 2010 é docente de Português Língua Estrangeira na Universidade de Nuremberg. Ora, este prémio, segundo a descrição do próprio júri, é constituído por 28 poemas e tem uma característica que eu, logo que comecei a ler o livro, me chamou a atenção, que é o gosto pelos falares das nossas gentes. E o que me chamou a atenção, e se me permitem, eu lerei aqui só 2 pequenos poemas, porque, na verdade, mostram o que isto significa, este gosto pelos falares das nossas gentes. Há um pequeno poema aqui que se chama A Fé do Rumor, e diz o seguinte: lá tudo fala alto. Parece que são todos moucos naquele sítio. Moucos é uma palavra que eu desde criança que ouço como surdos, mas é moucos lá que se diz, é verdade, onde eu nasci. Parecem todos moucos naquele sítio. É barulho, só barulho em dia de descanso. E eu posso imaginar esta cena, não é? Ninguém se entende naquele adro e não se calam e repetem. Ela fechou a capela e dizem isto muito alto e põem toda a fé nas suas vozes lá naquele sítio onde se fechou a capela. Por fim, todos se calaram e baixaram a cabeça. Com as mãos ao peito e em peregrinação foram-se em paz, sem o amém e com o pecado. E agora a capela está fechada. Eu, ao ler este poema, estava mesmo a imaginar esta cena. E podia ser em Silvalde, Espinho, podia ser em Santa Maria de Lamas, onde eu nasci. E só um outro poema também que mostra um pouco esta questão de que, apesar de estar a ensinar português língua estrangeira numa universidade e na sua poesia estarem, de facto, aqui várias cenas, digamos, com que eu própria me poderia identificar, porque conheço também esta realidade, também a questão da linguagem. E este pequeno poema chama-se assim: Ela estava ali sentada, vergada. Vergada é uma palavra que eu, quando fui viver para trás dos montes, não existe. Esta palavra não existe. Existem outras palavras. Dobrada é aquilo que nós usamos habitualmente, mas em trás dos montes nem sequer se diz dobrada nem vergada. Ela estava ali sentada, vergada, com os grãos de água fixos no rosto, e não dizia nada, nem a perna trançava.
Também não olhava, apenas respirava, as mãos pousadas no colo. Também é uma expressão, bom, que se usa em muitos locais, mas que também não é assim tão universal aqui. As mãos pousadas no colo, as unhas contornadas de barro, assim estava depois da caminhada. Tinha andado muito, já não tinha mais para andar. Estava à espera que os grãos se transformassem em pingos de terra. E assim, quando comecei a ler estes poemas e me identifiquei até com alguns deles, e vi também, eu gostava aqui do que é a experiência de ter vivido toda a infância, adolescência, parte da idade adulta em Portugal. Também se encontram aqui as experiências de alguém que emigrou e está num outro país, as tais identidades hifenizadas, como diz o Onésimo, ou híbridas, que estão aqui bem espelhadas e que, na verdade, ao serem publicadas estas formas de dizer uma experiência, estamos também a mostrar o que sentem as pessoas que nascem em Portugal, são imigrantes ou podiam ser imigrantes de outro país, e como é que essas identidades também se plasmam ou se espelham, por exemplo, na poesia da Mónica Aura, que estou aqui a ver e à minha frente, com quem já tive a oportunidade de conversar, e a quem quero dar os parabéns pelo prémio que recebeu na segunda edição. Muito obrigada. Tem agora a palavra o professor Dr. Carlos Reis, presidente do júri do Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro. Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado das Comunidades, Sr. Presidente do Camões, Sr. Administrador, Sr. Presidente do Conselho Editorial da Coleção Comunidades Portuguesas, Sr. Diretor Editorial e de Cultura, prezada premiada, parece um pouco irónico que fique para o final, é por causa dela que estamos aqui hoje. Tenho muito gosto em dizer algumas palavras breves sobre este livro de poesia, Antes Ontem que Amanhã, cuja leitura ocorreu, juntamente com muitas outras dezenas, no contexto confinado da pandemia, que é, para o caso, um contexto ideal de encerramento, de silêncio, de solidão, para se ler literatura. Foi essa uma segunda experiência. Uma terceira, entretanto, já aconteceu. E foi uma experiência extremamente enriquecedora por um conjunto de razões que eu rapidamente aqui passarei em revista, mas não sem antes lembrar, recorrendo à fundamentação que na altura o júri subscreveu, alguns traços dominantes do conjunto de poemas que a autora propôs a concurso, e que representam, evidentemente, um universo pessoal muito autêntico, um universo pessoal que, no entanto, é muito contido e que se completa, eventualmente, com notações irónicas, coisa que parece um pouco estranha à primeira vista no discurso poético, numa versificação de discursividade muito ampla. O que eu quero dizer com isto, o que o júri quis dizer com isto, é que a poesia da premiada não está isenta de um certo impulso narrativo. No âmbito de uma tendência que é hoje recorrente e que significa que não existem fronteiras rígidas entre géneros nem modos literários e que todos eles, por vezes, se interpenetram. E apesar da dimensão marcantemente e estruturalmente poética do conjunto de poemas que foi premiado, eles trazem consigo também uma atenção muito significativa ao cotidiano. Por exemplo, à crise dos refugiados, por exemplo, aos incêndios de Pedrógão Grande. Quer dizer, a poesia não está fechada sobre si mesmo, nem encerrada no seu mundo interior. Olha para fora nestes 28 poemas que
constituem esta coletânea e que são, como já foi aqui dito, e bem, uma respiração de estrangeirismo. Porque o que é próprio deste concurso e das dezenas, centenas de originais que nos chegam é traduzir com a marca dos nossos dias uma espécie de síndrome que está bem representado no patrono do prémio, Ferreira de Castro, de síndrome de expatriamento, que todavia é hoje muito diferente do que era no tempo de Ferreira de Castro. A marcação estereotipada do ou da imigrante com a sua mala de cartão pertence hoje ao passado. E hoje há imigrantes de feição, de formação, de disposição, de motivação muito diferente. O meu filho é imigrante na Alemanha. E, portanto, sei do que falo e sei do que há de enriquecimento pessoal e interpessoal, quando dialogamos com quem vive expatriado, que é um termo que outrora tinha conotações negativas. Sei bem do que há de riqueza dialogante quando alguém que vive continuadamente fora de Portugal olha o nosso país a partir do exterior. Às vezes com uma carga de ambivalência que o próprio tem que resolver. E até de dilaceração, dividida entre o ficar e o voltar, o olhar para fora ou o olhar para dentro. Mas o olhar para dentro, nosso, com os olhos já de fora. Devo lembrar, isto é sabido, mas vale a pena evocá-lo aqui, que grandes figuras da nossa cultura foram a partir desta síndrome do expatriamento. E, para não ir mais longe, Eça de Queiroz e Eduardo Lourenço, que viram o Portugal que viram porque o observaram de fora. A nossa premiada, além disso, marca muito bem a sua poesia com uma dimensão testemunhal, que não é só essa que consiste em escrever de fora, mas é também aquela que consiste em cultivar o idioma, em continuar a cultivar o idioma, em não absorver, a não ser episodicamente, o idioma do outro, em que o expatriado se vai tornando, no nosso próprio idioma. E essa é uma forma de permanecer na pátria, continuar a cultivar o idioma. Eu queria sublinhar, embora isso já tenha sido feito, o significado e a relevância deste prémio e o que há de simbólico no facto de ele resultar de uma parceria entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Quer dizer, o nosso Ministério que olha sobretudo para fora, incluindo nesse olhar para fora o olhar do Camões, e a nossa Imprensa Nacional, que é uma instituição marcadamente portuguesa, mas que aceitou este desafio de ajudar também esta visão cosmopolita do mundo que o expatriado muitas vezes tem mais do que nós, e de fomentar isto a que o Sr. Embaixador Luís Filipe Castro Mendes chamou e bem as culturas híbridas. Faço votos, portanto, para que este prémio tenha continuidade, mas quero relativizar o prémio, ou melhor, os prémios, que são um indicador, não são um decreto-lei, que são um sintoma, não são uma decisão definitiva. A nossa história cultural e a história cultural em geral abunda de equívocos na concessão de prémios e abunda também no facto de outros que os deviam ter recebido nunca os terem recebido. Não será certamente o caso da nossa premiada, a quem quero felicitar, desejando desde já que volte não propriamente a apresentar só o prémio, que já o fez uma vez, mas a brindarmos com a sua poesia. Muito obrigado e muitos parabéns. Vamos agora proceder à entrega do Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro a Mónica Vieira Auer. Peço ao Presidente do Júri, Professor Carlos Reis, e à Senhora Secretária de Estado, Doutora Berta Nunes, que entreguem o diploma à laureada.
jardineiros têm aprovado. Não veio, essa cena, é para logo. Bom, então entrega. Muito obrigada. Muito obrigada. Convido agora Mónica Vieira Auer a usar da palavra. Boa noite a todas e a todos. Foi com um enorme prazer e também sentido de dever que aceitei o convite para aqui estar neste dia dedicado à nossa literatura, à literatura da diáspora. Queria agradecer ou felicitar a Imprensa Nacional Casa da Moeda e o Ministério dos Negócios Estrangeiros por esta iniciativa. A instituição deste prémio, do Prémio Ferreira de Castro e da coleção também Comunidades Portuguesas, é realmente um reforçar dos laços, dos sentimentos de pertença que nós temos em relação ao nosso país, à nossa língua. Trabalhar a língua é realmente uma maneira de dar continuidade e não querer largar as nossas raízes e a nossa cultura. E penso que também, para além disso, é uma boa ideia, uma excelente iniciativa de promover, divulgar a língua portuguesa no mundo e também a literatura e a cultura das nossas gentes. Eu tenho algumas coisas para dizer, não tenho papel. Queria também agradecer ao júri, na pessoa do professor Carlos Reis, a doutora Fátima Marinho, foi minha professora na Faculdade de Letras, e também a doutora Paula Mendes, por este reconhecimento do meu livro em poesia. Queria também agradecer às 5 mulheres com quem troquei imensos e-mails e foram simpaticíssimas. Alguns e-mails exigiram uma certa paciência, por parte delas também, logicamente. Então é a Catarina Paiva, queria agradecer também à Paula Mendes, à Sara Marques, à Susana Arnaud e à Tânia Pinto Correia. Muito obrigada por este acompanhamento de um ano. Ótimo. Também queria ainda fazer uma referência, estou-me a lembrar, exatamente, este prémio, desta distinção que me foi feita, do reconhecimento deste livro, foi também uma motivação, logicamente, uma motivação e um incentivo a continuar a escrever, a não desistir de tentar. E sei que esta motivação não foi só para mim, mas para as pessoas que me estão mais próximas. Eu notei um forte impulso para a criatividade, para as artes. Isso foi muito bom, sentir esse contágio das pessoas, dos meus familiares e amigos. Sim, estou quase a chegar ao fim, mas não queria terminar sem referir e louvar uma outra instituição, não está aqui presente, mas para mim foi sempre muito importante, que é o Jornal de Letras. O Jornal de Letras acompanhou-me desde sempre nesta minha ausência daqui e acompanha-me em papel. Eu insisto no papel. É a minha referência literária e também cultural, onde colaboram alguns dos meus influencers da área, como o professor Carlos Reis, dos que estão aqui presentes. Sim, penso que não me esqueci de nada. Agora quero apenas terminar mexendo num verso de Vasco Graça Moura, de quem eu gosto muito, que é: às vezes são precisos concursos destes. Muito obrigada por tudo. Para encerrar a sessão, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Professor Dr. Augusto Santos Silva. Muito boa tarde a todos, todo o protocolo observado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Imprensa Nacional Casa da Moeda mais este resultado de uma parceria que se vai tornando regular e intensa entre o Ministério dos Estrangeiros e a Imprensa Nacional Casa da Moeda, e que se exprime em vários resultados e em vários compromissos. Referindo-me apenas a esses resultados ou compromissos de que há expressões concretas no ano 2021, gostaria de recordar o contributo inestimável que a Imprensa Nacional deu
ao nosso programa Nunca Esquecer, de celebração de Aristides Sousa Mendes e de outros salvadores portugueses, e também de homenagem às vítimas portuguesas do sistema concentracionário nazi. De facto, a coleção essencial tem hoje 3 livros decisivos para a generalização do nosso conhecimento, quer sobre Aristides Sousa Mendes, que já é bastante conhecido, quer em relação a outros salvadores, diplomatas, eclesiásticos ou pessoas absolutamente comuns que salvaram vidas do Holocausto, quer em relação às centenas de portugueses que nós sabemos hoje foram vítimas do sistema concentracionário nazi. Ora, tudo isto é possível através da colaboração inestimável da imprensa nacional. Um outro exemplo é o facto de a imprensa nacional colaborar connosco, em particular com o Instituto Camões, os nossos leitorados, os centros de língua e os centros culturais portugueses no estrangeiro, na circulação de livros essenciais da literatura e da cultura portuguesa, editados pela própria imprensa nacional. Um terceiro exemplo, dei com ele numa livraria folheando livros, nem sequer tinha a ideia de que existia. São uns livrinhos publicados de autores de língua portuguesa dos países africanos de língua portuguesa, publicados pela imprensa nacional e também, pelo menos em alguns deles, com a colaboração do Instituto Camões. E agora este exemplo, na sua dupla dimensão, e uma nova coleção sobre a temática das comunidades portuguesas e a segunda edição do Prémio Ferreira de Castro, lançado pela imprensa nacional e com a colaboração do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, agradeço, em nome de nós todos, esta parceria que se vai tornando, usando as expressões que nós costumamos empregar na linguagem diplomática, uma verdadeira parceria estratégica, que é uma expressão, e prometo que mais ano menos ano a declararei parceria estratégica reforçada. Isso então é o sumo dos sumos na nossa linguagem político-diplomática. Portanto, primeiro agradecimento. O segundo agradecimento, as instituições são muito importantes, as pessoas são igualmente importantes. O segundo agradecimento é às pessoas que concretizam esta parceria e, em particular, que nos permitem estar aqui hoje. As muitas pessoas que têm concorrido ao prémio, houve 72 candidaturas na primeira edição, houve 15 candidaturas na segunda edição, houve mais de 40 na terceira edição, cuja vencedora já foi apresentada, e são pessoas que vêm, porque é requisito da candidatura ao prémio residirem no estrangeiro, vêm de países tão diferentes como a Noruega ou o Brasil, os Estados Unidos ou o Reino Unido, a França ou o Canadá, a Alemanha ou a Suíça ou a Bélgica. E isso é muito importante e, portanto, quero agradecer não só à premiada nos ter honrado com a sua candidatura, como também a todos aqueles que concorreram e estimular todos a concorrerem. E fala, aliás, alguém que começou a sua, entre aspas, carreira intelectual com um prémio e, portanto, sabe qual é o valor de um prémio. É abrir portas, é também ser um teste, porque depois nós temos que honrar o prémio que tivemos, é conhecer outros, é submeter a peritos a qualidade do que nós fizemos e é até, passado uns anos, acharmos que o que nós fizemos nem sequer merecia o prémio que tivemos, o que é sempre melhor do que aquela atitude daqueles que estão sempre a lamentar o prémio que mereciam e nunca tiveram. É sempre melhor esta atitude. Queria agradecer ao júri, a Mónica já referiu, o Carlos Reis, a Fátima Marinho, a Paula Mendes, aos membros do Conselho Editorial liderado pelo nosso Luís Filipe Castro Mendes, porque imagino que não cometo nenhuma inconfidência nem digo nenhuma novidade, porque todos eles trabalham pro bono e pro amore, amor da literatura, amor da cultura e também amor de procurar ajudar os novos a afirmar-se e a que nós não nos esqueçamos ao mesmo tempo
do que os velhos fizeram. E, portanto, estes agradecimentos são devidos. Agora, o que é que nós queremos verdadeiramente com isto, quer com a coleção, quer com o prémio? Nós queremos que todos compreendamos bem o que são hoje as comunidades portuguesas. Nós podemos usar, digamos, um critério, vamos dizer assim, mais técnico para abordar o que chamaríamos a imigração, de acordo com o critério universalmente respeitado e consagrado pelas Nações Unidas. Imigrante é aquele que, tendo nascido num país, reside noutro país pelo menos durante um ano. É isso que o torna um imigrante, na linguagem do nosso INE, um imigrante definitivo, distinguido do temporário. E desse ponto de vista, nós devemos ter hoje 2,3, 2,4 milhões de portugueses que nasceram em Portugal e que vivem há mais de um ano no estrangeiro, muitos deles nossos filhos, outros já nossos netos, o que é muito importante porque nos permite também perceber melhor e compreender melhor a importância desses outros migrantes que foram nossos bisavós, nossos avós ou nossos pais, ou nós próprios, sendo o caso. Mas, para além desses portugueses nascidos em Portugal, que vivem no estrangeiro e são imigrantes, nós temos outros portugueses, que são portugueses porque têm a nacionalidade portuguesa, mas que já não nasceram em Portugal. Nasceram, por exemplo, no estrangeiro, filhos ou netos de portuguesas. Alguns deles, hoje já uns milhares, são descendentes de comunidades que foram expulsas em Portugal nos tempos sombrios do fim do século XV e que, por isso, têm direito, aprovando essa ascendência, de se tornarem portugueses. E, portanto, nós temos que acrescentar aos portugueses nascidos em Portugal que vivem no estrangeiro, os portugueses que vivem no estrangeiro e que nasceram no estrangeiro. E os seus filhos e os seus netos, porque à luz da lei portuguesa, que é muito generosa, mesmo que o pai não tenha decidido registar como português o seu filho, ou o filho não tenha feito isso para o seu filho, aqueles que têm ascendentes portuguesas como seus avós, têm o direito, a qualquer momento, recuperar a sua nacionalidade portuguesa, a que os juristas chamam de originária. E se nós somarmos isto tudo, estamos a caminho dos 6 milhões de pessoas, que já não são imigrantes apenas, muitos deles são luso qualquer coisa, luso-americanos, luso-canadianos, luso-franceses, luso-luxemburgueses, luso-andorreinos, mas são lusos. E, portanto, são também portugueses espalhados pelo mundo e podem dizer isso hoje de forma menos melancólica do que Camões dizia e do que os seus pais e avós, que fizeram as primeiras vagas da imigração para o trabalho braçal, subordinado e explorado, faziam. E muitos desses que vivem no estrangeiro até já nem podem ser considerados imigrantes, porque a categoria técnica e estatística de imigrantes já não chega. Porque muitos deles já não estão a trabalhar no estrangeiro, estão apenas a ser beneficiários do mercado que é hoje global. Se tecnicamente, para o INE, aqueles dos nossos filhos que estão a trabalhar em França são imigrantes, eles de facto já são os imigrantes muito diferentes. Em primeiro lugar, porque eles não tiveram que pedir autorização a ninguém para trabalhar em França, são apenas membros de um mercado comum, que é também um mercado de trabalho comum, e muitos deles têm itinerários de profunda mobilidade. Umas vezes estão em França, outras vezes estão em Espanha, outras vezes estão em Portugal, outras vezes estão na Holanda, e assim sucessivamente. E, portanto, nós precisamos de compreender que as comunidades, os imigrantes, a mobilidade internacional e europeia, tudo isso faz um enorme dinamismo de um conjunto de nossos compatriotas a que nós podemos e devemos chamar diáspora.
E essa diáspora faz parte de nós, e as políticas que nós temos para essa diáspora devem estar no centro das nossas políticas públicas. E ter uma coleção dedicada às comunidades portuguesas no estrangeiro é também uma maneira de afirmar essa centralidade. Mas a diáspora deve ser encarada, estimada e celebrada nos grandes dias nacionais, certamente, porque faz parte da nossa identidade aberta, cosmopolita, desse cosmopolitismo ao resto do chão que eu tanto gosto de salientar, porque aquele compatriota que conheci no Luxemburgo, que tinha nascido na Madeira, tinha sido chamado aos 16 anos para ir trabalhar para a padaria de um tio na Venezuela, que lá tinha conhecido uma luxemburguesa, tinha rumado a Luxemburgo e no momento em que me falava, preparava-se para ir trabalhar para uma empresa belga na Antártida, repito, na Antártida, evidentemente que esse nosso compatriota é tão cosmopolita como o mais cosmopolita dos nossos artistas plásticos. E é um cosmopolitismo feito do seu próprio sangue, antes de ser feito do seu próprio cérebro. E, portanto, esta diáspora tem que ser valorizada. Mas a melhor maneira de valorizá-la é, certamente, celebrá-la, estimá-la, como tantas vezes fazemos, como objeto, valorizando as tradições, valorizando as artes, valorizando as influências que deixaram na arquitetura, no território, na gastronomia do mundo por onde viveram. Mas, e aqui é que faz a diferença este prémio, deve ser também valorizada e cada vez mais valorizada como lugar de criação. A diáspora portuguesa é um lugar em que portugueses criam. Portuguesas e portugueses criam. Criam usando a nossa língua, criam servindo-se da sua experiência, criam permitindo-nos olhar a partir de um outro ângulo de visão sobre nós próprios, e tudo isso é literatura, e por isso é que este prémio literário é tão importante. É tão importante porque ele valoriza justamente a diáspora por um conjunto de sujeitos que se exprimem, de criadores, e o que nós queremos é ir descobrindo esses criadores. E por isso, 1000 agradecimentos àqueles que nos ajudam com a sua perícia a escolher, a identificar, a descobrir esses criadores, e aqueles, como a Imprensa Nacional, que com o seu trabalho nos ajudam a divulgar, a dar a conhecer esses criadores. Muito obrigado.